Fala galera, tudo bem? Deu Liga, episódio 19, chegando aqui. Tudo bem? Brasileiros do melhor jogador do mundo. Tudo Homens certo. do país do melhor jogador do mundo. Fazia. Como eu queria dizer isso, cara? Fazia 17 anos. 17 anos. É quase. Vamos lá, é quase uma maioridade. Sim. Né? E aí, nesse meio, a gente teve o Kaká. Nesse período surgiram, vamos lá, Adriano, Pato, quem mais? Robinho. Robinho dentro do campo, tá? Sempre eu faço Sim. essa ressalva. Ganso? Ganso, que não chegou a, né, o que todos imaginavam. Neymar. Neymar, Isso. melhor o principal deles dele, todos. É o Foi dessa quem- geração. Foi quem chegou perto disso, né? Chegar em finalistas, né? Daniel Alves, dentro do campo, foi o cara que acumulou o maior número de faixas até o Messi superá-lo, Sempre premiado na seleção, né, do ano. sempre premiado. Nós tivemos alguns nomes, né? Os zagueiros, né? O Thiago Silva. Que zagueiro a gente já nem coloca, porque tirando raro. aquele ano em Do que Cannavaro. Cannavaro ganhou, 2006, aquilo foi uma normalidade, né? Thiago Mas o Silva. Roberto Carlos chegou a ser entre Terceiro. os terceiro, né? Terceiro melhor É. do mundo. Thiago Silva tinha até talento pra isso, mas precisava ganhar tudo, basicamente, sendo protagonista. É difícil, né? É difícil. Seria Mas, assim, dificilmente. jogador do meio pra frente que a gente teve de protagonista, ou jogador mais com potencial ofensivo, como os laterais, né? Que também é difícil. Seria difícil um Daniel Alves ganhar, o Roberto Carlos chegou a terceiro. Se a gente for ver, a gente não revelou... É que nós tivemos um período ali de riqueza absurda, né? Com Ronaldo, com Romário primeiro, Ronaldo na sequência, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho. E aí veio o Kaká. E aí era pra seguir com Adriano, com Robinho. E não seguiu, né? Não, o Pato era um cara que tinha potencial pra ser Sim, melhor do mundo. Sim. O surgimento do Pato é de fenômeno, assim, né? E o Neymar teve tudo pra ser o melhor do mundo. O problema é que o Neymar teve, além de madrugadas mais longas do que recomenda... Lesões tão longas quanto as madrugadas dele. O Neymar teve 2 ETs, né? Sim, no mesmo sim, período isso é um dele. Isso problema. dificultou também. Né? Bater com o Cristiano Ronaldo e É Messi. que parte desse período aí era uma dualidade entre Cristiano Ronaldo e Messi. Era uma época em que era muito difícil, pela presença dos dois, conseguir ser o melhor do mundo. Teria que fazer algo muito fora da curva. Agora volta a ser palpável. Eu não vejo que tenha jogadores no momento que possam ter uma dinastia de ganhar 5, 6, 7 vezes o troféu. Não me parece que seja isso que vai acontecer nos próximos 10 anos. Talvez, porque a gente tá vendo surgir um fenômeno no Barcelona, Lamine Yamal. Sim. O Haaland é um goleador, mas não tem aquele refino técnico, mas é um cara extremamente eficiente. É que na arte o de fazer Haaland vai gol. ser o melhor do mundo num ano em que ele fizer muitos gols e tu não tiver um jogador habilidoso se destacando. Jogador brilhante, assim. É. Né? Aí vai pro Haaland até daqui a pouco ele vai ganhar um prêmio pelo histórico, sabe? Vai bater na trave, vamos dar pro Haaland esse ano aí. O Mbappé O anterior ao Vini era o Messi, né? era o Messi. Sim, do The Best era mais. Poderia. O Haaland foi campeão da Champions, sendo um dos protagonistas do time. E quem ganhou Goleador foi o da Messi ainda. Champions. Né? Goleador, claro que na fase decisiva, na final, quem decide é o Rodri e tal. Mas o prêmio passado, que contemplava a temporada do City campeão da Champions, absurdamente bem na Premier League, o Haaland não chegou perto. O Mbappé era pra ser esse cara, Também, né? Pra né? seguir a Também. sequência do Messi e Cristiano Ronaldo. Mas o Mbappé, eu acho que não tá conseguindo O Mbappé teve desenvolver o jogo dele. Eu acho que fatores externos estão atrapalhando o Mbappé. o fato de não ter ganho a Copa em cima da Argentina, acho que ele seria o merecedor do prêmio caso a França fosse campeã. E agora, neste primeiro momento de Real Madrid até o último momento de PSG, ele tá bem abaixo do que a gente vê, né? É algo que a gente pode fazer uma análise melhor no final da temporada, mas ainda tá bem longe do Mbappé, que encantou já a gente e a gente sonhou que seria o melhor do mundo rapidamente, né? Hoje o Vini já é favorito ao bicampeonato. Sim, tem o Lamine Yamal, tem o próprio Rafinha surgindo, né? Vai saber onde é que ele vai levar esse Barcelona. Mas o Vini hoje é favorito ao bicampeonato. Na semana passada que nós falamos do Liverpool, a gente citou o Salah.
como forte concorrente a Mas o Salah nunca figurou nem entre os 3, né? Eu acho que ele por enquanto não. Não sei se teve um terceiro lugar em um ano desses, mas... Num ano da Copa, talvez, que ele foi pra Copa lesionado, mas aí ele foi pra Copa lesionado. Esse é de 18, né? Mas é que esse ano ele já tem mais de 10 gols e mais de 10 assistências. Sim. E o Liverpool é o melhor time. No momento. Então, ele surge como o principal concorrente do Vinícius Júnior. Tudo vai depender da Champions, né? Por assim, mas eu não coloco hoje, nessa temporada, aí vem de agosto pra cá, o Vinícius Júnior como o melhor brasileiro. Acho que o Rafinha tem sido uma peça mais fundamental para o Barcelona, mais decisiva do que o Vinícius Júnior. Até porque o Real tá ainda tropeçando um pouco no futebol que apresenta, não os resultados. Tá aí com tudo para tomar a liderança do campeonato espanhol do Barcelona, mas na Liga dos Campeões tem tido dificuldades também. É que o Real Madrid é candidato sempre, então o Vini vai estar sempre disputando algo, vai estar sempre em momentos decisivos. A novidade é o Rafinha, é o Barcelona do Hans Flick, que o Rafinha é protagonista, mas o Barcelona também já deu uma oscilada. Não manteve aquele altíssimo nível, né? Não, já tanto tá que mais equilibrado no final de semana foi derrotado em casa pelo Levante. Leganés. Pelo Leganés. E já tinha perdido em casa pro Las Palmas. Né? Então ele vem tropeçando. Acho que meio que descobriram a forma do Barcelona de jogar. Aquela forma mais projetada. Enfim, vamos chamar o índice do Deu Liga. Um Deu Liga que a gente vai falar muito do Vini Júnior, mas também é um balanço dos brasileiros nesse começo de temporada europeia. Chama o índice. A temporada de Vini Júnior, quem mais se destacou e quem decepcionou? Tem algumas decepções aí, né? Tem várias. Acho que tá mais para decepções do que para destaques nesse momento. A gente abre pela temporada de Vini Júnior. A temporada passada dele foi espetacular. Eu tava vendo os números ali, 34 gols e 11 assistências. É isso, né? Essa que premia como The Best. Que premia como The Best. E que deveria ter sido o Ballon d'Or. Exato. Eu ainda insisto nisso, né? A gente fez uma live aqui curtinha, né? Curtinha, só 3 horas. Só 3 horas. Se alguém ficar com saudade da gente em algum momento da semana, depois do programa ir ao ar, vai lá e assiste por 3 horas o Deu Liga especial do The Best. E agora, por exemplo, no período de final de ano, se toda a família viajou e tem aquele esqueceram de mim, esqueceram de ti, bota a live e são 3 horas. Não vai se sentir sozinho. Não vai se sentir sozinho. Mas essa temporada do Vini, como disse o Walter, a temporada do sábado eu assisti Real Madrid e Raio Vallecano. Léo, essas são... Raio Vallecano e Real Madrid. Agora são 20 jogos, 13 gols e 7 assistências. Ele tem 13 gols. 20 participações em gols. Uma por jogo. 13 e 7 em 20 jogos. Mas o Real não está encaixando, né? Claro, o Real perde os zagueiros, né? O Real perde o lateral direito. E aí vai ter que contratar um lateral direito na janela. Lateral esquerdo também perde. Lateral esquerdo perde. Perdeu o principal jogador, que se aposentou. O Kroos. E a gente vê que o Ancelotti está tentando ajeitar um time. E o Mbappé está machucado agora também. É que o Mbappé, eu até não considero, embora seja o Mbappé, que o Mbappé no Real Madrid não é o Mbappé, né? Ainda não foi. Até porque o lugar em que ele joga está ocupado. E no Real Madrid eu percebo assim que ele chegou e já meio que tem um aviso. Cara, aqui tu não vai cantar de galo. Aqui já tem a estrela, aqui já tem as hierarquias definidas. Ele vai ter que se encaixar em algum lugar no Real Madrid. E tem uma cena do vestiário na subida para o segundo tempo, pro jogo em Anfield, que o Bellingham cobra ele, né? E aí ele tenta falar alguma coisa, o Bellingham dá as costas, vai conversar com o Rodrigo e chega mais alguém e eles ignoram o Mbappé. O Mbappé fica parado ali, encostado na parede. Tá muito nítido por aquele recorte de que ele ainda não encaixou nesse grupo. E ele é uma mega estrela, e ele é um cara extremamente vaidoso, ele não tá participando tanto coletivamente do jogo, né? Então o Real Madrid sente isso. Mas o jogo de sábado que eu vi do Real, do último sábado, e foi um jogaço 3-3 em Vallecas. O jogo em Vallecas é sempre emocionante. É sempre legal, né? É sempre legal. E eu acho que o ambiente ali... O Valverde gosta disso. E o Valverde começou jogando de cross esse e terminou jogando de Carvajal. Ele sempre foi versátil e o início da temporada do Ancelotti é puxando o Valverde para trás. E ele é melhor sempre um pouco mais na frente. Eu acho que passa um pouco por isso também a falta de encaixe do ataque do Real. Mbappé, Neymar. Mbappé, Vinícius Júnior, Rodrigo, enfim, quem tá passando, até o Brahim Dias está passando por ali, que é perder um pouco o controle do meio-campo que tinha com o Kroos, o Modric
já não joga todas. Sim. E aí montar um meio-campo que às vezes teve Valverde, Bellingham e mais jogadores à frente, sem Camavinga, sem o Tchouaméni, ou que seja Tchouaméni e Camavinga, não são jogadores de controle que possam fazer com que Mbappé, Vini tenham um pouco mais de liberdade na frente, né? Nesse jogo jogou o Camavinga no meio-campo, o Tchouaméni na zaga e o Bellingham de falso 9. E Rodrigo de um lado, Vini do outro. Lateral direito. Não, o Brahim Dias começou no lugar do Vini, inclusive. Ah, é verdade. Exato. E o Rodrigo foi o 9 e o Bellingham atuou como o 10 ali, mas depois eles inverteram bastante. O Güler jogando também. E o Arda Güler começou. O Arda Güler, exatamente, começou o jogo. O problema é esse, a defesa do Real Madrid tá muito enfraquecida. Tá jogando com o Lucas Vázquez na lateral direita, né? E o Fran Garcia na lateral esquerda. O Fran Garcia que é um volante que já atua também mais pela direita. E daí tu acaba se perdendo totalmente na tua saída de bola, que é muito forte com o Carvajal, e o teu meio de campo também, tu não tem uma frequência de jogadores. E o Carvajal acho que é uma volta que não vai acontecer. A lesão foi muito séria. Então vai ter que buscar um lateral direito que componha bem. E é uma posição difícil no mercado, né? Um lateral direito. Tá bem difícil. Para a zaga, o encaminhamento seria com o Laporte, né? Que é um jogador de altíssimo nível, saiu do Manchester City para ganhar dinheiro na Arábia. Mas eu imagino que voltaria em alto nível pelo que fez na Euro, na zaga da Espanha. Acho que colaboraria na zaga, mas a lateral já é uma missão um pouco mais complicada. A Espanha que tem uma dupla de zaga, Lenormand e Laporte. Nenhum dos dois é espanhol puro. Mas enfim, o Vini é decisivo. Né? Ele consegue ser decisivo, ele consegue ser desequilibrante, ele pega a bola, é difícil pará-lo. Né? E a gente estava conversando ali em cima e o nosso colega João Pretzel fez uma observação interessante que ele estava olhando os votos. O técnico da Espanha não votou no Vini Júnior, nem nos top 3, porque tu vota em 3, né? Sim. O Messi não votou. Scaloni também não. O Scaloni não votou. O jornalista da Argentina não votou. O jornalista da Espanha colocou o Vini em segundo. E o técnico e o capitão da Espanha, que é o Morata, eles votaram igual. Luis de la Fuente. O Luis de la Fuente e o Vini não estava no top 3 deles. E isso é uma questão que é muito forte na Espanha. O jeito do Vini de jogar, o temperamento do Vini, o estilo desafiador dele, né, ele provoca muita reação dele, muita resistência na Espanha. No jogo de sábado, ele teve um lance que ele sofre a falta, ele é puxado, não leva o cartão amarelo, e aí a jogada segue, o árbitro da sequência, e tem a parada do contra-ataque. E ele vai para cima do árbitro com o dedo em risco, de uma forma extremamente agressiva, ele leva cartão amarelo. E aí já cria todo o ambiente contra ele. É o jeito dele jogar, ele gosta desse conflito, mas eu acho que é um ponto que ele poderia avançar. Eu sei que é difícil pela pressão que ele sofre. O Vini é um cara que joga sempre muito pressionado. E mesmo com essas questões, o Vini consegue ser desequilibrante. E os números que tu trazes, Pedro, mostram muito isso. E a gente pode pontuar algumas partidas dessa temporada. A principal, óbvio, a virada fantástica contra o Borussia Dortmund na Champions, né? Uma das poucas vitórias do Real na Champions, ele constrói a virada no Santiago Bernabéu. E tem a partida de estreia contra a Atalanta na Supercopa, em que ele vai bem, é decisivo com passe para gol. E agora, mais recentemente, o último jogo da Champions também. Um jogo contra a Atalanta. Contra a Atalanta também, né? Um 3-2. A Atalanta fez frente ao Real Madrid e o Vini foi bastante decisivo também. São 3 jogos assim. Contra o Barcelona foi um atropelo, 4-0. O Real Madrid não viu a cor da bola, nem ele viu. Mas dos jogos grandes, ele, em Champions e Supercopa, ele apareceu esse semestre. E até por esse recorte que tu traz e o que o Walter falou... Foi tu que falou que ele é o candidato a vencer o... Eu acho que sim. O recorte da temporada passada, o Rodri estava sobrando. Muita gente falava, até eu acreditava que ele já era o favorito a vencer Bola de Ouro, The Best. Só que a segunda metade de temporada do Vini foi tão grande, foi tão importante e decisiva, e ele costuma fazer isso. E mata-mata da Champions foi todo dele. E eu acredito que ele vai fazer nessa temporada de novo, um mata-mata de Champions. No fim, é essa a imagem que fica, né? Os grandes jogos. Quem é que decidiu os grandes jogos? Fulano. Esse é o fulano que vai ser o favorito a ganhar. Aliás, tivemos, nós jornalistas, muito bem representados na votação brasileira, Carlos Eduardo Mansur. Craque. Isso. Ele votou no Vini, claro. Foi bem escolhido o nosso. Porque no Ballon d'Or era o Kleber Machado. Há muitos anos é o Kleber Machado. Muitos anos é o Kleber Machado. Agora, é sempre o técnico da seleção, Dorival, o capitão Danilo, e um jornalista foi o Carlos Eduardo Mansur. E o Mansur, para mim, não sei a opinião de vocês, eu sou muito fã do Mansur, e é um cara
cara, se tiveram contato com ele, é um cara Já, extremamente muito educado, muito solícito, parceirão, assim, gente boníssima. E para mim o Mansur é um modelo de profissional, assim, porque ele foi um baita repórter, né, do Globo. E depois ele passou a se especializar. Tem um grande texto, escreve muito bem, aí ele vira colunista, mas ele não deixa de ser repórter. Aí ele vai para análise de tática do jogo, ele começa a tentar entender o jogo. Se especializa nisso sem deixar de ser repórter. Então, assim, ele sempre teve aquela veia de repórter e para mim é completo, é o cara que faz tudo, né? E agora tá indo muito bem na TV, fomos muito bem representados mesmo. E até a questão do voto dele, ele não tirou o Rodri do top 3. O Rodri acho que foi o terceiro na lista dele, o Bellingham em segundo e o Vini em primeiro. Mas, por exemplo, o Danilo e o Dorival, eles não colocaram o Rodri. Estrategistas, né? Não, tudo bem. Tem isso. E o jornalista da Espanha, que com certeza é madridista, colocou Carvajal, Vini e o Bellingham no top 3 dele. Carvajal em primeiro. Exato. O Carvajal esteve na lista de todos os... Nem o Carvajal se colocaria em primeiro lugar. Se ele fosse capitão, ele não votaria em si. O Danilo votou no Vini, no Bellingham e no Yamal. É o mesmo voto do Dorival também, Vini, Bellingham e Yamal. E o Mansur, Vini, Bellingham e Rodri. Mas votar no Carvajal aí é bairrismo demais, né? É demais. É demais. Aí o cara tem que ser chamado na salinha, né? Nada contra o Carvajal. Não, baita lateral. Baita lateral, mas... E até o próprio voto no Yamal, ele tem um potencial absurdo, com certeza acho que vai ser o melhor do mundo, mas não é o momento ainda dele. É que se o cara de Madrid vota no Yamal, ele não entra mais em Madrid, tem que se mudar. Mas o Morato e o De La Fuente votaram no Yamal em primeiro. Dá moral pro jogador, né? O Yamal tem mais uns 15 The Best pra disputar. Exato. Ele tem 16. Ele terminou o colégio agora, né? Tava vendo um ensaio, a Adidas, que é a patrocinadora dele, fez um ensaio com ele, com a roupa aquela de formatura, um tom rosa, com a toga e tal. Tá muito legal. Porque ele termina os estudos durante a Euro, né? Estão me ligando aqui. Mas eu não quero assinar TV a cabo mais. Perfeito. E aí agora lançaram essa linha de produtos dele, né, e o lançamento é um ensaio fotográfico dele de toga. Seguindo aqui no nosso índice, além do Vini Júnior, por óbvio, quem mais se destacou de brazucas? Eu acho que o principal brasileiro nesse momento, nesses primeiros 4, 5 meses, é o Rafinha do Barcelona. Capitão do Barcelona. Capitão, pelo poder de decisão dele em campo, ele tem 17 gols e 8 assistências. Nossa. Tem números absolutos melhores do que o Vini Júnior nesse momento. E a versatilidade. Ele tem quebrado um baita galho no time do Hans Flick, porque ele tem jogado nas 3 posições atrás do atacante, do centroavante. No 4-2-3-1. Ele começou como um meia, como camisa 10, mas dependendo dos desfalques, dependendo da estratégia, ele pode jogar pela esquerda, pode jogar pela direita. Enfim, pela versatilidade, pelo que tem feito, eu colocaria o Rafinha como o principal nome do brasileiro na Europa nesse momento. E até o desempenho em seleção conta, né, nesse sentido, porque os números do Vini, 13 gols, 7 assistências, todos pelo Real. São 4 jogos pela seleção que ele não fez nada, a gente tem que falar que isso pesa muito contra ele ainda, enquanto o Rafinha tem números na seleção também, ele vem sendo a peça importante, né, da seleção na ausência ali do Neymar, que a gente espera que ainda volte, o Vini que não tá rendendo nada, então eu acho que isso pesa também para ele ser o principal brasileiro. Na seleção, ninguém tem atuado no mesmo nível que tem atuado no seu clube. O Dorival Júnior ainda não conseguiu encaixar as peças em campo. O Vini é menos Vini na seleção brasileira, o Rafinha é menos Rafinha na seleção brasileira. Mas, Walter, um debate que eu proponho aqui para nós. O Vini, mesmo com o Tite, e o Vini, ele se impôs tecnicamente com o Tite. Porque, inclusive, a partir em que o Vini vira titular da seleção, ele não estava nem convocado. Ele vai porque há uma lesão, acho que é do Richarlison, uma lesão. Pode ser. E ele é convocado num segundo momento. E o Vini não era... o Tite não tinha chamado o Vini. Não, até a Copa América de 21 ele era reserva. E havia uma discussão muito forte, porque o Vini já se destacava bastante no Real Madrid. Sim. E o Tite não tinha convocado. E o Vini entra e tecnicamente se afirma. Mas eu vejo que a seleção brasileira ainda não descobriu, e eu não sei se vai descobrir pelo jeito propositivo da seleção, a tirar o melhor do Vini. O Vini tem que jogar como joga o Real Madrid. Trabalhando a bola, atraindo o adversário e velocidade. A seleção joga de forma diferente, a seleção ocupa o campo adversário e tenta envolver o adversário lá.
E eu não sei se a seleção tem esse DNA para explorar o máximo do Vini. E essa troca de passes para atrair o adversário, o Brasil até tentou fazer na Copa América. O Alisson, aliás, nos últimos jogos também, na Copa América, o fato de ter o Alisson e o Ederson, que são goleiros que sabem jogar com os pés, mas houve uma dificuldade tremenda dos demais jogadores, né? A saída de bola da seleção na Copa América, passando pelos volantes, foi bastante complicada e isso é o início da estratégia de atrair o adversário para o teu campo e conseguir permitir espaço para o Vini. Claro que na Copa América teve o fato do campo ser menor também. Sim. Isso dificultou. O gol que ele faz é um golaço contra o Paraguai. Ele sai correndo, mas ele troca muito espaço com o Paquetá até receber, né? Mas realmente, se a gente for ver até, a gente está fazendo um programa sobre os destaques e as decepções dos brasileiros na Europa. São poucos assim que chamam a atenção, tu vai ver nas grandes ligas, né? Pô, quem é aquele brasileiro? Tal, mas tem um problema da seleção. Eu vi o Newcastle jogando, o Bruno Guimarães está gastando a bola. Tá o Bruno Guimarães e o Joelinton, os dois. O Joelinton é uma afirmação. E mas chegou a ser chamado pelo Fernando Diniz, né? O Joelinton. Depois... E o Bruno Guimarães é o dono do meio-campo e um dos donos do time do Newcastle. Aliás, o Almiron com pouco espaço no Newcastle, está em final de tempo de contrato. E o Bruno Guimarães assumiu esse lugar. É o cara que tá jogando de área, é o que bate falta, é o cara que cria. Ele é o capitão do Newcastle. Então assim... E deveria ser surpresa. Esse o 5 da seleção, de fato, né? O Diniz testou mais o André, agora o André foi pro Wolverhampton, mas é que no Newcastle ele não é 5, né? Essa é uma questão também, que o Tite sabia usar os caras conforme os caras jogavam nos seus clubes, para ganhar esse tempo. O Bruno no Newcastle é um cara mais à frente. Copa América foi com o João Gomes, que agora perdeu um pouco de espaço. Né? Tem sempre alguém... O Bruno Guimarães é titular. O Douglas Luiz já foi esse cara também, que é outro jogador de bastante mobilidade. Não vai tão bem na temporada. Ele se lesionou, reserva. Se fala até que a Juventus pode já negociar ele de novo para o futebol inglês em janeiro, na próxima janela, para tentar minimizar o grande investimento feito no Douglas Luiz, que ainda não se confirmou. Mas a Alisha Lehmann volta para Inglaterra. Tem que ver como é que fica... nos times femininos da Juventus e do futuro clube do Douglas Luiz. Foi o famoso negócio casado, né? O casal foi pro... Eles tinham se separado e voltaram. Exato. Né? Na Copa América, acho que tinham voltado. Além do Bruno Guimarães, tem um cara que tá jogando bem e que perdeu muito espaço. Acho que nem com o Fernando Diniz, nem com o Dorival foi convocado, que é o Matheus Cunha. O Wolverhampton tá mal, mas ele garante. Ele tem marcado gols. Ele joga como segundo atacante, aí não é o centroavante. Ele nunca foi 9, né? São 8 gols e 3 assistências na Premier League. Que é muito, Isso, recentemente o Wolverhampton perdeu pro Ipswich Town, mas ele foi 2-1, ele deixou o gol dele. É que o time é muito ruim desse Wolverhampton. Ele consegue se destacar também muito pela ruindade dos companheiros. E é o Nuno Espírito Santo, técnico? Não, já mexeu já. O Nuno é do Nottingham. Tá no top 4 da Premier League. Depois de muitos portugueses, o Bruno Lage passou por lá também. Eu acho que agora é um técnico inglês. Se não me engano, esqueci o nome, mas... O Richarlison está em baixa, né? Baixíssimo. Totalmente. Está até cogitado para voltar para o futebol brasileiro e jogar no Fluminense. Vamos lá. O Ederson da Atalanta tem tido uma boa temporada. Mas aí para mim foi um dos erros do Dorival na Copa América. Ele não aproveitou a Copa América para dar uma cara de time para a seleção. Ele leva o Ederson que não encaixa na maneira como ele quer jogar. E aí o Ederson vai, participa e depois nunca mais é chamado. Nunca mais, ele se queimou ali na Copa. Pro Dorival Júnior ele se queimou, mas pro Gasperini ainda ele é um dos destaques do time, é o principal jogador do meio de campo da Atalanta, que é um time que há uma semana fez frente ao Real Madrid. Tem liderado o campeonato italiano, enfim, já era um time que vinha muito bem desde a temporada passada e que surpreende um pouco mais, né? Agora brigando pelo título por enquanto, e tem no Ederson um dos seus grandes jogadores. Na seleção ele seria o quê? Ele seria um Paquetá? Ele é menos passe e mais condução. Mais condução. Né? Mas é um jogador que chega nas duas áreas, um jogador veloz. Eu gosto muito do Ederson desde a época do Fortaleza. Sim. Acho que enfim, acho que merecia uma nova tentativa do Dorival Júnior encaixar ele, pelo menos, no elenco da seleção brasileira. Na Fiorentina, o Dodô é um destaque, foi convocado para a seleção brasileira, inclusive, né? Deveria ganhar mais oportunidade na lateral da seleção. Um jogador totalmente desconhecido, né? Saiu jovem do Coritiba, ele é um dos jogadores do Shakhtar.
que o Shakhtar perde por causa da guerra. Sim. E aí reaparece na Fiorentina, né, Ele é um campeão, lateral. ele não é campeão, mas ele tava no time da... É medalha de ouro na Olimpíada de 2021. Ele tá no Se não grupo. me engano, ele é reserva, eu acho. Dois nomes da Premier League, voltando para Inglaterra. Até falando sobre isso, complementar. O Gary O'Neill era o técnico do Wolverhampton, caiu nessa derrota para o Ipswich Town. E Vitor Pereira, ex-Corinthians e Flamengo, é o mais cotado. Vai voltar a era de portugueses no Wolves. Eles gostam, né? É bom saber que a sogra do Vitor Pereira tá bem de saúde Sim, agora. É importante. É que talvez ele não leve a sogra porque Londres é úmido e é frio, né? Vai Tem que prejudicar cuidar a da saúde. sogra. Sim, saúde em primeiro lugar. O Andreas Pereira, no Fulham, tá fazendo uma temporada também muito boa e na seleção ele foi bem nas oportunidades que teve. É um Jogou cara bem que... contra o Uruguai agora. Sim, ele é um cara que tá sendo o principal nome do Fulham ali, de chegar no ataque, armando bem o time. E o João Pedro como uma opção do Brighton ali. O problema do João Pedro, eu olho o jogo dele do Brighton, ele tem que ser um cara que tem que estar mais próximo da área. Ele é oportunista, ele é rápido, ele é alto, Ele é forte. forte, só que às vezes ele sai muito da área, carrega muito pelas pontas e acaba faltando ali também. Então o Brighton tomou uma surra do Crystal Palace. Mas o João Pedro foi o cara que conseguiu criar as melhores oportunidades. Mas eu acho que ele precisa também, talvez virando mais centroavante, é uma ótima opção para ser o 9 ali da seleção. Pelo menos uma opção para se testar assim, mais. Nas últimas partidas, jogar com o Igor Jesus é complicado. É complicado. E o João antes Pedro do foi jogo- chamado numa substituição, depois não foi chamado mais. Contra o né? Equador, em Curitiba. Ele chega a entrar no final. Isso. Não lembro quem foram os cortados E da no época. Fulham também o Rodrigo Muniz, que chegou a estar nos planos do Grêmio, né? Tava fora dos planos do Fulham. Emprestado ao Middlesbrough. Nessa temporada tá Fez gol contra o Liverpool agora. Exato. Ele e o Andreas ele e o Pereira. Andrés Pereira conseguindo jogar. Tá conseguindo. Eu acho que tá difícil também achar uns destaques, né? Porque a gente tá até forçando algumas barras aqui. Mas na zaga, o melhor zagueiro acho que é o Gabriel Magalhães. Assim, né? Isso, do Arsenal. O cara faz gol de cabeça toda hora. Sim, e É que o muito Arsenal forte tem a dupla. melhor bola parada do futebol europeu no momento, É. né? Foi E contratado um treinador pra isso, né? Tem um especialista nisso, cara, só pra... E pra defender jogando ao lado do Saliba, que tá na seleção dos melhores do ano. Né? Só que como lateral esquerdo. Pois é, Agora, surpreendente. não sei vocês não. O Ben White, o é bom Gabriel também. Magalhães, eu dei muito azar, mas em todos os jogos do Gabriel Magalhães é um jogo de nervosismo, de tensão. Naquela campanha do Culpa do Everton, Marquinhos. a penúltima, ele falha no momento decisivo. Eu vejo o Gabriel sempre um ponto de risco, assim. Sim. Eu não sei. Mas olhando a seleção e o Arsenal, parece outro jogador mesmo. Porque a confiança no Arsenal, leva a bola, sai jogando, chega na área, tudo mais. Na seleção não é nada disso. Gabriel... Acho que trazer Será outro o Marquinhos? É o Marquinhos, ao lado ali. E o Marquinhos e Beraldo, a dupla do PSG, né? Sim. Mas aí o PSG a gente não tem muito um limite, porque o Campeonato Francês é de um nível técnico muito baixo. Gabriel E o Magalhães Luiz Henrique esqueceu não direto. encaixou o time também, né? Também. O PSG mal na Champions. Mal. A gente falou do Real Madrid, o Fora PSG da zona bem de pior. classificação no momento. Né? Fora dos que estariam nas 16 avos de final. É isso, né? E o Gabriel Magalhães é um cara que sai do Avaí sem ter jogado muito aqui, né? Ou seja, mal a gente conhecia o Gabriel Magalhães. O Martinelli, ele tem jogado pela seleção, entra e sai do time, né? Do Arsenal. Gabriel Jesus sumiu. Martinelli e Jesus, aqui da lista dos que foram mal, tá grande. Vamos abrir o próximo ponto. Vai lá. Não, mas vamos fazer uma tem. seleção dos brasileiros. De quem nesse decepciona? começo. Não, de quem tá indo bem. De quem tá indo bem. Eu montei aqui ó, com o Alisson. Não temos muitas opções de goleiro. O Ederson, mas o Ederson chegou a perder titularidade em determinado momento da temporada. O Alisson só saiu do time por lesão. Não, e o Ederson tá muito mal, assim, muito mal no City. Eu acho que é o reflexo também da fase do City, né? Que é a pior fase do Guardiola como treinador. E o Ederson, nossa senhora, chama gol. Confiança em baixa também, né? Ele é um Exato. jogador que é muito corajoso e quando o time tá em crise, ele sentiu muito. Né? Na defesa, o Dodô na lateral direita, o Gabriel Magalhães e o Marquinhos na zaga, e aí o lateral esquerdo já é uma situação um pouco mais complicada. Botei o Wendel do Porto, mas também não é assim que eu diga, nossa, que confiança eu tenho no Wendel para ser um jogador titular de uma seleção de brasileiros na Europa. E né? nem o Porto, né? Porque ele não deve ficar. tá terminando o contrato. Os volantes Ederson e o Bruno Guimarães. Boa escolha. Linha de 3 com Rodrigo, Rafinha e Vini Júnior. E o Matheus Cunha no ataque. Eu discordo muito do Rodrigo. O Rodrigo, pra mim, é uma decepção na temporada. E não só... A gente vai entrar ainda nesse tópico,
Mas o Rodrigo, eu acho que ele tá sobrando nesse Real Madrid no sentido de, tipo, tá escanteado. E eu acho que ele precisa achar um novo lugar para ele ser protagonista, porque ele tem talento para isso. Os números dele são ruins, ele tem lesões na temporada e ele tá... Tu acha que tá acontecendo mesmo que na seleção ele joga em todas e ele não joga Exato, nenhuma? A gente até falou no último episódio do Liverpool. Ele tá perdido às vezes em campo e ele tenta. Vamos tirar o Rodrigo, vamos botar quem? Tá, perfeito. Qual é o Wanderson, que tá jogando na segunda linha no Mônaco. O Wanderson, mas aí a gente tá tendo que partir para um lateral, jogar como extrema pela direita. O PP, ex-Grêmio. Tá tendo uma temporada boa também. O Galeno também tá jogando direitinho no Porto. Sim. Qual foi a linha que tu montou, Valtinho? Era Rodrigo, Rafinha e Vini Júnior, com o Matheus Cunha na frente. Eu colocaria o Andrés Pereira nessa trinca aí. Pode ser, põe o Rafinha pro lado e o Andrés Pereira por dentro. Eu acho que é melhor. Tá bem. O Andrés Pereira tá bem, né? Exato. Tá bem. Tá bem. Então tá. Pra quem tá nos acompanhando no YouTube, deixa o teu like, né? Assina o canal Ativa o de sininho. ZH, ativa o sininho, é época de Natal, agora é Jingle importante Bell ativar do o Valtinho. sininho. Isso aí. Então, e para quem estiver nos escutando nas plataformas de áudio, no Spotify, por exemplo, 5 estrelas, ativa o sininho também, né? Porque toda semana tem um episódio novo. E a gente não vai tirar férias. Não. E toda semana relatos de pessoas nos ouvindo. Escala 30 por 1. E toda semana relatos 30 de por pessoas 0. nos Se o mês tem 31, é 30 por 1. nos ouvindo bastante, elogiando os episódios, né? Isso daí Bastante. fortalece a nossa E uma confiança. audiência qualificada. Quem Com mandou certeza. mensagem essa semana foi Vinícius Fernandes, produtor da ESPN, Ah, é? torcedor do Liverpool. Gostou muito do episódio passado sobre o pulsão, como ele chama. Pô, que legal. Mandou Grande mensagem. abraço aí pro Vinícius. Não com tanto peso, né? Mas Eduardo Castilhos também nos ouvindo. Eu acho que vai, pelo menos é uma audiência. O Eduardo Castilhos, ele corre, né? Isso. Bicicleta, ciclista. por exemplo, o Eduardo Castilhos, a mãe dele me disse, esse louco não sei o que ele pensa da vida. Porque ele saía daqui do prédio da 0 Hora, da Rádio Gaúcha, e ia até a Benjamin Constant correndo de noite com uma mochila nas costas. E agora ele melhorou um pouquinho, agora ele tá de bicicleta, mas enquanto ele faz o É que agora ele tá sem exercício... joelho. Aí ele tá. E tu sabe, né? O joelho sustenta joelho é a tudo, base né? de tudo, né? E aí o Eduardo Castilhos, ele agora vai de bicicleta e no percurso ele vai ouvindo o Deu Liga. Léo, eu vou fazer o seguinte, eu não gosto de criticar ninguém, né? Eu só falei dos que vão bem. Então eu vou deixar para vocês Claro, pode deixar. essa questão de criticar a sequência do programa, vou ter que me retirar, mas em breve eu tô de volta. Tá, então tá, deixa um Feliz Natal pra Feliz turma Natal, aí, É né? verdade, é nosso último programa. Feliz Natal a todos que acompanhem bastante futebol europeu no Natal, né? Tem Boxing Não Day, vai tem coisa faltar a opção, acontecendo. né? Não vai faltar a opção. E Comendo se- aquele peru, né? E vendo Claro, futebol. e se tiver viajando pelo exterior e estiver nos ouvindo, lembra da turma do Deu Liga e traz um presentinho de Natal, uma Isso. camiseta, uma manta pro nosso Uma varal. caneca. Uma caneca, também é bom. sempre caneca, né, ou uma garrafinha térmica Isso. daquelas, mas enfim. Um próprio relato, né, pro nosso quadro. A Isso. dica de viagem. A gente pode trazer a dica de viagem do nosso ouvinte. Claro, manda tua dica de viagem, mas não esquece daquele presentinho, Vou né? passar na frente da câmera, hein? Passa na frente da câmera. Aproveitando que o Pedro saiu, vamos falar dele? Não, vamos falar de quem decepcionou. O Pedro não decepciona. Nunca. Torre Alba que tem a lista de decepções O dele Richarlison é uma grande, né? decepção, né? uma Sim. decepção. Porque ele se operou, ele estava pronto para retomar. Né? A gente tem a dupla. São 3 Gabriéis no Arsenal, né? O Martinelli e o Jesus. Isso. O Magalhães a gente colocou como uma surpresa boa, O positiva. Magalhães, poderia dizer que é o Estreito de Magalhães? Dá pra dizer. Dá para dizer, então tá bom. O Martinelli, ele até vem participando bastante, tem ali criando, eu acho que ele não perdeu muito do nível dele. Mas são só 4 gols e 2 assistências na temporada. É uma temporada abaixo do que ele vinha fazendo. E o Gabriel Jesus, números pífios. É o Gabriel Jesus das Copas. É basicamente 1 gol e 2 assistências. E o Jesus chegou muito bem no Arsenal. Aquele Exato. primeiro Arsenal do Arteta, ele é a grande referência técnica, assim, né? O cara que, inclusive porque sai do rival, toda aquela história, sai do City. É uma decepção. E esse cara era outro que a gente estava falando ali do que poderia ser. O Gabriel Jesus, quando surge no Palmeiras, é uma esperança de que Sim. poderia ter um grande centroavante ali. Não um craque, não um Romário, um Ronaldo, mas um centroavante titular da seleção. E ele não conseguiu tomar a posição para ele, né? Ele foi mal na seleção e acho que desde a Copa do Mundo ele não consegue se firmar Não. no Arsenal. O crescimento do Arsenal contrasta com o declínio dele. Ele já não está se mostrando nesse momento um jogador
de clube top na Europa. Se ele seguir na Europa, vai ser para uma equipe de meio de tabela, do campeonato inglês, enfim. E ele atua mais como centroavante, mas o Havertz é o titular ali. Ele é a opção ali quando o Havertz não tá rendendo, e a outra opção seria ele jogar pelo lado direito, com ponta direito. Só que tu não vai tirar o Saka, que é o dono do Arsenal, basicamente, e é o cara que cria as melhores chances. Então ele às vezes fica sobrando, ou às vezes é colocado na esquerda, como opção ali atrás do Martinelli e do Trossard. Então ele tá sendo muito escanteado, muito pelo desempenho dele, mas eu também penso, talvez seja um momento dele abrir mão de estar num time top de linha, reencontrar o futebol dele num clube ainda mediano da própria Premier League, e daqui a pouco retornar. Porque ele ainda tem idade para isso, ele tem 26, 27 anos, se eu não me engano. Ele é jovem, Exato. Ele surgiu muito cedo, né? Ou se quiser voltar pro Palmeiras em 2025 para disputar o Super Mundial, eu não ia me opor. Essas voltas, eu tenho uma implicância com essas voltas. Não, tu pode ter, eu não tenho nenhum. Mas o João Gomes, a gente citou aqui Douglas Luiz, que pintaram muito bem, não conseguiram sustentar, não conseguiram manter, e eram promessas da seleção brasileira, né? Um dos poucos jogadores do futebol alemão que são brasileiros, o Ian Couto, que fez uma grande temporada pelo Girona. Ele é pouco utilizado no Borussia Dortmund, não se encontrou lá no futebol alemão, que é um futebol difícil, né? físico, é complicado, e eu acho que ele é uma grande decepção, porque eu estava esperando muito dele nesse Borussia Dortmund ali, sendo uma opção mais ofensiva, mas até agora tá bem complicado para ele. Um nome que a gente não listou nos destaques e nem na seleção que o Walter armou, mas é da seleção brasileira, e está perdendo nessa confusão que está o City, ele perdeu um pouco de espaço agora, que é o Savinho. Eu também coloco ele como uma decepção. Eu até falei antes do programa, eu respeito o Savinho, ele é um cara que está crescendo, mas tanto a seleção brasileira quanto o Manchester City não pode ter o Savinho como referência para o time despontar. Sim. A gente falou num dos primeiros Deu Liga. O Savinho a gente espera que vá sair do banco e vá ser um jogador que possa mudar o jogo. Mas desde o início o Guardiola tá usando ele como titular e uma peça às vezes insubstituível. Pode estar mal em campo, ele às vezes não tem quem colocar também. Ele precisava de um time para entrar e se destacar, e não o time querer que ele seja o destaque da equipe. Outro aí, indo para a Espanha. Seguindo na Inglaterra, vamos seguir em Manchester. Perfeito. Casemiro, banco do Manchester United. Mas isso já vem num declínio, né? Mas foi um erro, assim, eu entendo que ele queria o desafio de ir para um novo clube, um novo país, mas fez mal para ele ter saído do Real Madrid e ido para a Inglaterra. Sim. Acelerou a reta final de trajetória dele em clubes de ponta, Isso. né? No Manchester United tem o Anthony, né, que também estagnou. Embora tenha entrado e sido importante no clássico do fim de semana, ele não está bem de maneira geral. E o Anthony teve um episódio extra-campo que muito pesado e terrível, né? E isso mostra que o extra-campo dele não está ajudando, e isso reflete, né? Certeza. Reflete até no desenvolvimento do jogador. E expôs muito o quanto ainda o Anthony precisa entender o mundo em que ele está inserido, né? E um jogador que ainda não se firmou, mesmo agora num clube menor para tentar ganhar rodagem, o Vitor Roque. Vitor Roque parecia que ele chegaria para ser um jogador para compor o elenco, mas pelo menos está ali entre os principais jogadores do Barcelona, os 20 principais jogadores, enfim. Já foi emprestado, não vem fazendo um grande ano no Betis. É outro jogador que está demorando para engrenar fora do Brasil. Isso é um risco, né? Porque daqui a pouco o jogador não acontece. E ele saiu com uma expectativa muito alta. Ele foi destaque do Brasileirão, né? Ele sai do Brasileirão com o Atlético Paranaense e vai pro Barcelona. Pega um Barcelona em transformação, confuso pela gestão do Xavi. Aí o Xavi disse que não pediu, o Deco disse que o Xavi pediu o Vitor Roque. O fato é que o Vitor Roque chega no meio da temporada e não consegue jogar. E o Betis seria um bom lugar, porque já é um time, né, que jogaria para ele, é um time que geralmente a pressão é menor, tem menos pressão. É ofensivo, tem um bom técnico, né? Manuel Pellegrini é um técnico interessante. O Johnny, em alguns jogos que eu vi do Betis, não é titular absoluto, mas para aquilo que se esperava do Johnny, sim, okay. Ele está entregando mais do que se imaginava. Do que se imaginava. Agora, o Vitor Roque, tu imaginava que chegasse no Betis e tomasse conta do time, né? Sim. Afinal, tu tá vindo do Barcelona, né?
E aí é um cara que eu não queria colocar nas decepções, porque eu acho que tem que ser dado todo o desconto. Eu também não coloco ele como decepção, o Endrick. Porque é questão de expectativa. A gente tem muita expectativa em relação a ele, pelo que ele já mostrou no futebol brasileiro e na seleção também. Só que é chegar no Real Madrid, é o maior clube do mundo. E com um ataque que o próprio Rodrigo, que já tá lá há muito tempo, não tá tendo tantas oportunidades como antes. Que o Mbappé não tá entregando o que se espera. Exatamente. O Endrick, nos poucos momentos que ele teve, ele já fez gol em Champions League, mostrou o oportunismo. E não passando a bola pra ninguém, né? Porque Exatamente. tinha duas alternativas e ele chutou, ele foi por ele. Eu vou passar pra esse pereba do Mbappé, vou passar pro Vini Júnior? Não, vou lá e resolvo. Mas e muitos falavam, será que ele vai seguir um caminho de ser emprestado, como foi o Vitor Roque? Eu acho que pro Endrick é mais importante ficar no Real Madrid, esperar a chance dele, ainda é novo, e ele conseguir ali galgando seu espaço aos poucos. Ele vai ganhando alguns minutos, vai fazendo alguns gols, e com isso ele vai conseguindo criar mais casca no Real Madrid. O Vitor Roque eu já vi como uma situação em que ele ia ser reserva do Lewandowski, que é a titular absoluto. E é dono do vestiário. Ele é dono do vestiário e ele não gosta de sair de campo, não. O Lewandowski. Ele não gosta de nada, na verdade. Ele gostava de postar videozinho no TikTok durante a pandemia. Agora, é irritante o Lewandowski. Apesar das dificuldades do Endrick no Real Madrid, eu vejo que é um erro do Dorival Júnior abandonar o Endrick nesse momento. O Dorival nunca foi 100%, né? Até por ele estar escolhendo o Igor Jesus para ser o centroavante da seleção brasileira. Mas mesmo antes do Igor Jesus chegar aí, o Igor Jesus chega e faz gol, né? Isso, tipo assim, o cara chega na seleção brasileira pela primeira vez, fazendo gol no momento de crise, é um cara distinto, algo ele tem. Mas é que se a gente voltar no tempo, mesmo na Copa América, o Dorival não usava o Endrick. Não. Ele sempre teve um pé atrás, ele sempre teve uma resistência. Chegou a jogar sem centroavante e não usar o Endrick, né? É que não faz sentido para mim tu ter o Endrick, um jogador jovem, contratado pelo Real Madrid, e tu utilizar o Igor Jesus, que já bateu e voltou. E o Endrick... que tá indo bem no Botafogo, mas não foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Os artilheiros do Brasileirão não foram para a seleção. E o próprio Endrick fez gol contra a Espanha, contra a Inglaterra, entrando depois, mas, pô, se tu tem um jogador desse nível, tu tem que usar, tu tem que aproveitar ele, porque é o momento de desenvolver. O maior exemplo é o Lamine Yamal. Tudo bem que ele já brilha pelo clube, mas ele, na seleção espanhola, ele jogou muito. O Lamine Yamal pegou o mesmo Barcelona que o Vitor Roque e conseguiu se... Sim. E teve o episódio com o Lewandowski, né? Que ele não cruza uma bola pro Lewandowski, e aí o Lewandowski reclama, ele passa pelo Lewandowski e estende a mão para cumprimentar o Lewandowski, tira a mão e dá as costas para ele, deixa ele com a mão no ar, deu uma repercussão. E aí o que eu soube de uma pessoa muito próxima ali, que quando chega no vestiário, eu perguntei como é que foi aquele episódio, quando chegou no vestiário, o Lewandowski foi cobrar o Lamine Yamal. E o Araújo levantou e tirou pelo Lamine Yamal. E foi feito, tiveram que separar a briga, assim. O Lewandowski, vendo no campo aberto, ele é insuportável. Uma decepção. Porque, assim, além de parece um Jesus Cristo com os braços sempre abertos, o cara vai na linha de fundo e cruza a bola para trás, ele tá entrando, ele gesticula pro cara como o cara tinha que fazer. Como que ele diz pra torcida assim, olha, eu fiz o certo, eu tô aqui. Cara, deve ser terrível lidar com ele no dia a dia do vestiário. Só que agora ele tá com o chefe do lado dele, né? Que ele era da confiança do Hans Flick no Bayern. Isso. E ele é um dos pilares desse time. Mas, enfim. Serve? Vou servir, né? Já que o Pedro vou... Petruzzi fugiu do o Pedro Petruzzi tinha médico hoje. Tinha médico. Tinha um encontro, tomou até banho, botou camisa. O chá das 5, por favor. Serve aí. O chá das 5, que é um oferecimento de Pedro Petruzzi. O livro é dele, Meu Medo Maior, lançado há pouco tempo, livro do Adriano, que se despediu oficialmente dos gramados no fim de semana, mas já está aposentado há algum tempo, em que o Adriano... 2008 ele se aposentou, né, por aí. 2008? Mas deu tempo de ser campeão brasileiro depois disso ainda. No Corinthians. Não, pelo Flamengo, pelo 2009. Flamengo e depois no Corinthians, com o Tite. Não. Com o Corinthians não lembro, mas ele estava naquele time de Sim, 2009. ele faz o gol que É verdade. Tava 0-0 e ele faz um gol, um chute de fora da... 2009 no Flamengo, que é o grande momento dele. Eu digo assim, aposentado do grande circuito do futebol. Para concorrer a melhor do mundo, por exemplo, que poderia ter sido. E ele conta aqui a história dele, a vida pobre que ele tinha no Rio de Janeiro, o tempo dele na Itália,
a perda do pai, que é algo que marcou muito a vida dele, a relação com as festas, porque ele acabou se desinteressando do futebol. É um relato assim bem cru, bem sincero, como é o estilo do Adriano, dessa trajetória dele de um jogador de periferia, assim, né, que sai da periferia do Rio de Janeiro para se tornar um astro mundial. E o primeiro técnico que leva o Adriano para a seleção brasileira se chama Emerson Leão. Sim. Quando ele ainda era um garoto no Flamengo, 18, 19 anos, o primeiro nome técnico da chance foi o Leão. Eu respeito o torcedor, mas eu tenho um pé atrás com a análise do torcedor. O Adriano era chamado no Flamengo de bonecão do posto. Lembra aqueles bonecão do posto que ficavam com ar, assim, era um negócio de ar embaixo, ficava o bonecão. Ele era chamado de bonecão do posto. E ele surge mais ou menos na mesma época do Reinaldo, que depois joga no São Paulo, no PSG. Né? E vai para a Itália a preço baixo, sem tanta rodagem no Flamengo. Até a convocação do Leão não foi algo muito entendido na época. Não se surpreende. Foi surpreendido. E aí ele estoura no Parma, né? Isso ele vai pela... Eu não lembro agora a sequência dele, se ele é emprestado ao Parma, mas ele se firma lá, ele surge como uma referência no Parma, e aí sim, depois na Inter de Milão, ele vira o imperador e se torna o grande jogador do time. E assim, a gente falava muito do Kaká aqui, e eu me lembro que um colega nosso de redação, Gabriel Camargo, e o Kaká Gabiru era o melhor do mundo e tal, e aí ele foi passar as férias e passou por Milão, e ele voltou impressionado, assim, cara, a gente fala do Kaká, mas lá em Milão só se fala no Adriano. O grande cara do futebol italiano é o Adriano. E a gente fica aqui, acho que o Kaká já estava com os problemas de lesão, né? Mas claro, com todo o destaque no Milan, mas o nome do futebol italiano era o Adriano, né? E aquele, para mim, o Adriano tem uma das grandes atuações pela seleção brasileira de um atleta, que ele jogou contra a Argentina, né? Ele foi coisa de louco. Foi coisa na Copa América e depois na Copa das Confederações. E tu sabe que eu tive colegas argentinos de aula e todos eles, quando falam de futebol, o Adriano, o imperador, o Adriano, eles têm um trauma com o Adriano, né? Jogar cracaço de bola, só que na Copa que era para ser a dele, que é a Copa de 2006, era para ser a Copa dele e do Ronaldinho. E nenhum dos dois chega... E em 2010 ele já tinha... Tanto ele quanto o Ronaldinho já não estavam no ápice físico. E ele volta ao Brasil para recuperar a carreira no São Paulo, né? Isso. E eu me lembro que o Mourinho assume a Inter de Milão e o Mourinho vem ao Brasil. Não sei se eu contei essa história, que o Mourinho vem ao Brasil para um Brasil e Argentina 0-0 no Mineirão. E o Mourinho, nós estávamos tudo ali, olha que loucura a seleção brasileira, como muda o tempo. A gente estava na porta do vestiário do Mineirão. Tava ali, tinha a zona mista e tal, mas ficamos ali na porta. E aí desce o Mourinho e ele fica parado na porta do lado da gente. Aí eu me lembro que a gente chega, tenta entrevistar e disse, não, vou falar. E esperando o Adriano, que ele queria sair dali para jantar com o Adriano, que um dos projetos dele era levar o Adriano de volta para a Inter de Milão. E até volta, né? Sim. Ele voltou para Roma depois, né? Depois vai para Roma. Isso. Ele não consegue desenvolver. E para a gente dar uma ideia do quão sincero, né, é o Adriano nesse livro, ler uma partezinha aqui. Você sabe o que é ser uma promessa? Eu sei. Inclusive uma promessa não cumprida. O maior desperdício do futebol. Eu gosto dessa palavra, desperdício. Não só por ser musical, mas porque me amarro em desperdiçar a vida. Estou bem assim, em desperdício frenético. Interessante. E ele fez uma fortuna muito grande, porque o Adriano vive bem hoje ainda, né? Num padrão de vida bom, sustenta, como a maioria dos jogadores de origem humilde, uma boa parte da família. Tem bastante filhos. Tem uma história do Denilson maravilhosa, que o Denilson trabalhava na Band, e o Denilson fez um comentário sobre o Adriano, na época do São Paulo, e na época do Corinthians. Mas assim, nada muito não. O Adriano é um cara que ainda não entregou, mas a gente tá... E aí falam pro Adriano, o Denilson falou mal de ti. E o Adriano começa em São Paulo, aí nos lugares, e avisa pra todo mundo, se o Denilson vier, que eu quero pegar ele. Aí o Denilson chegava nos lugares e disse, o Adriano quer te pegar. Aí no restaurante, o Adriano quer te pegar. Daí chegava o garçom e dizia, o Adriano quer te pegar, o Adriano passou aqui e vai te pegar. Aí disse, que negócio é esse? Que é o Adriano? E o Adriano é difícil, é um cara difícil de encarar. Aí disse que ele ligou pro Adriano, tremendo assim, né? Disse, o Adriano, se tu é ruim, eu sou mal também, eu sou de Osasco, que papo é esse? Falou, todo mundo vai me pegar. E aí vai, e ele não baixa a guarda, mas que tava apavorado, né? Aí o Adriano disse, não, tá. Aí esclarece o Adriano, eu tô dando uma festa aqui em casa.
Vem aqui em casa, daí a mulher do Denilson tava ouvindo a conversa no Viva Voz. Tu não vai, o Denilson, não, tá louco. Festa do Em Adriano. campo inimigo, não, né? Em festa do Adriano não dá pra ir. Além de ser um campo inimigo, tu não sabe se tu consegue sair da festa. Sim. Né? Porque o Adriano tem isso, né? Ele é um cara que ele quer ter todo mundo em volta e tu não consegue sair das festas dele. Isso. Algo como o Ronaldinho faz também, né? Sim. Mas eu tenho uma história do Ronaldinho, de um cara, um pagodeiro desse, que foi numa festa do Ronaldinho tocar, e ele chegou e disse, cara, é que nem estar num hotel. Deram a chave do quarto, teu quarto é esse, o café da manhã é das 8 às 10, o almoço é servido ali, tem a janta. E se tu quiser ir pra bagunça, é comigo. Se tu quiser ficar um negócio mais família, é com meu irmão ali. Interessante, Show né? de bola. Seguindo aqui, a dica de viagem. Vamos embarcar? Aproveitando que neste final de semana tem a final do Mundial e o Vini Júnior acaba de ser escolhido o melhor do mundo em Doha. Vamos pra Doha. Vamos pra Doha? Vamos pra Doha. Que estranho essa escolha, né? E coincidência, né? Justo em Doha, quando tá o Vinícius Júnior em Doha, né? A FIFA vive de coincidências. Não, né? tanto E um aviso de um dia pra outro. Exato, o aviso foi final de domingo que ia ter a premiação, não deram nem horário direito, mas daí a gente já entendeu que provavelmente fizeram isso porque o Real Madrid no dia seguinte ia disputar a final do Intercontinental e aproveitou. Tanto é que o Vini e o Ancelotti foram os dois únicos que receberam o prêmio em mãos. Todos os outros. O Vini não estão saiu do presentes. treino, foi no evento e voltou pra concentração, né? É interessante, Doha. A gente passou 30 dias, 32 dias lá na Copa. É um país interessante, é um país que tem muito para conhecer, embora seja curto. Tem uma parte que é verde, com lagos, um mangue, assim, uma espécie de um mangue, numa área de deserto. Tu vai ver aquela opulência de prédios com arquitetura arrojada, de autopistas. Daqui a pouco tá passando num túnel que, para quem viu a Fórmula 1, é um túnel inspirado no túnel de Mônaco. Sim. Então, assim, eles olham, vamos construir. E é um país que há 20 anos, onde hoje tem autopistas e condomínios luxuosos, era areia. Isso ouvi de gente que está há muito tempo lá. Não, aqui onde eu morava tinha uns pilotos gaúchos da Qatar Airways. Não, aqui onde eu moro, que é o condomínio, que é bem pertinho do principal estádio, onde foi Lusail? O outro... O único estádio que não foi construído, que foi reformado, onde fica a Aspire Academy, é bem muito perto desse complexo. Então, aqui era areia. Era um deserto. E tu ainda vê terrenos que não foram construídos de deserto ainda, Sim. né? Um metrô espetacular, né? Novíssimo, um mercado, o Sof Khalif, que parece um mercado persa antigo, mas ele foi projetado e construído há 30 anos, envelhecido, então tu entra lá, parece um mercado de 300 anos. Ele é retrô, não é vintage. Ele é retrô. Então tudo é artificial, né? Praias espetaculares, por exemplo, alguns momentos de folga eu saía para caminhar no calçadão e a pista de caminhada é uma pista de borracha que nem uma pista que eu vi, por exemplo, no Engenhão. Sim. Na Olimpíada. Então tudo é muito bonito, segurança absurda e curiosidades, por exemplo, sexta-feira, que é o dia livre do muçulmano, as mulheres não saem, só os homens saem. Então tu passa nas cafeterias, eles estão tomando café frio, porque eles não bebem bebida alcoólica, não é proibido. Aí mesas com homens, só homens, com aquelas roupas brancas, alvas, assim. E tu não vê mulheres na rua, tu só vê homens e eles todos juntos, as Ferraris estacionadas. Se tu quiser ver opulência, né? É o lugar certo. É o lugar certo. Tem uma parte nova da cidade que foi construída, que é um bairro novo, e que tem uma parte que é de uma vila espanhola, outra parte parece Veneza, com canais, então parece estar em Veneza, né? Uma marina espetacular. Enfim, se tu quiser ver luxo, né? É o lugar certo. É o lugar certo. E ter um contato com a cultura, né, do Oriente. Embora seja muito ocidentalizado, é muito forte ainda a raiz do Oriente. E aí a cultura deles, é o que eu sempre dizia. Porque as mulheres andam 2 passos atrás dos homens. É a cultura deles. Sim. Eles cresceram naquele ambiente. Nós, ocidentais, nos chocamos com isso. Mas quem cresceu ali, quem tem aquilo já enraizado, né? Enfim, vale a pena. Vale a pena. E vai conhecer os estádios da Copa, inclusive o que não foi demolido ainda. Onde o Botafogo perdeu pro Pachuca. É o estádio 974 Containers. Era para ser desmanchado depois da Copa. E pelo jeito, pelo que eu vi nas imagens, ele tá igual. Né? Um estádio de container. Seguimos adiante.
O MVP, o craque da rodada. Duvido vocês falarem desse cara. Eu até me estranhei que o Valtinho não colocou ele na seleção dos destaques. Não colocou. Foi um vacilo. Rafa Ramos, nosso diretor, lista aqui que o centroavante Reginaldo Ramírez, é um nome, hein? Reginaldo Ramírez, é o brasileiro com mais gols na temporada, 25 no total, pelo Riga FC e pelo FK Alga, ambos da Letônia. Letônia, muito bem. Tem que pesquisar bastante para chegar nisso, né? Tem que estar com tempo. É loucura, né? Tem que estar com tempo. Mas são aqueles brasileiros que transitam, né, pela periferia do futebol. Certamente o Reginaldo é um cara que aqui no Brasil jogaria Série C, Série D. Lá daqui a pouco ganha um pouco melhor, tem uma vida mais confortável, uma qualidade de vida maior, enfim. É a famosa barca da Letônia, né? Que o empresário, olha, eu tenho uma oportunidade para ti na Letônia, tu vai ganhar bem, vai ganhar em euro, provavelmente. Tu vai conseguir uma boa vida. Letônia, Lituânia e Estônia, né? Que são as 3 repúblicas russas, as primeiras que... Foi ali que começou a implosão da União Soviética. Foram as 3 primeiras que se insurgiram. O Andrezinho, nosso colega André Silva, esteve na Estônia. A seleção jogou em... Diz que é um lugar, assim, espetacular. Pequenininho, lindo, ajeitado, porque ali é muita influência alemã, né? Sim. A Rússia já bem Europa. Mas a Letônia não tem muito o que dizer, sinceramente. Eu teria que pesquisar. A Lituânia eu sei que é forte no basquete. Basquete, isso. Arvydas Sabonis. O filho dele também joga na NBA. Exato. Então, assim, ficamos devendo sobre a Letônia. Não, vamos pesquisar para o próximo. Quem sabe ele se mantenha até o fim da temporada como principal artilheiro brasileiro. Aí lá por maio do ano que vem, a gente traz mais detalhes dele e da Letônia. E o Reginaldo Ramírez que não perca a esperança, porque Afonso Alves, jogando pelo Herenveen, chegou à seleção. Isso aí. Jogou, inclusive, uma Copa América em 2007. A seleção brasileira de basquete, inclusive, ganhou em Riga a vaga para as Olimpíadas, né? Então, ganhou da seleção. Deu Riga. Deu Riga. Então tá, e tu promete que na próxima semana tu vai fazer uma coletônia. Coletônia, isso aí. Tá, com isso eu me encerro. Tá. Melhor, né? Tá começando a ficar perigoso. Daqui a pouco o Renan surge aqui com os trocadilhos dele. O Renan é muito bom nisso. Um grande abraço pro nosso colega Renan Silveira. Siga o Deu Liga na sua plataforma de áudio preferida, deixe as 5 estrelas na avaliação e ative o sininho, né, que é importante para receber notificação sempre que um episódio novo estiver no ar. Para quem está no YouTube, eu espero que vocês estejam nas plataformas de áudio no YouTube tudo junto. Deixa o teu like também na transmissão do Deu Liga no YouTube e aproveite para seguir o canal de GZH. Ficamos por aqui. Feliz Natal. Voltamos na semana que vem e o episódio da semana que vem é especialíssimo, né? Boxing Day. Vamos abrir os presentes do Boxing Day. E eu espero que você já possa ter enviado o nosso presente. Porque senão, nós vamos continuar fazendo o Deu Liga. Um abraço, tchau!